Quando falamos em envelhecer, pensamos logo em cabelos brancos, rugas e talvez ossos frágeis. Mas ninguém nos avisa e muito menos nos prepara para aquilo que não se vê. Oscilações hormonais que tiram o sono, desejos que mudam de ritmo, o corpo pedindo ajustes que a gente não entende e a nossa mente nos pregando peças. E o julgamento, claro, está no pacote. Velha demais, magra demais, nossa, engordou, né? Olha só, tá acabada, acha que é jovem, se cuida demais, se cuida de menos. A opinião social nunca está satisfeita com o que nos tornamos. Mulheres serão criticadas sempre que decidirem fazer o que acharem melhor para sua vida. Mas equilíbrio, vitalidade e liberdade não têm data de validade. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Menopausa. Aqui, sempre comigo, a nossa nutricionista expert em climatério e co-host deste programa, Vanessa Costa. Nós vamos falar sobre alimentação, que é um assunto que eu domino, mas nós vamos trazer os mitos e os estigmas da terapia de reposição hormonal. E daqui do Bar Soluções vão sair 2 receitas que vão te ajudar a dormir melhor e a controlar aquele excesso de peso que a gente sabe que o climatério insiste em trazer pra gente. E para brindar a saúde, convidamos uma das atrizes mais elegantes da história da televisão brasileira. Ela tem um sorriso lindo, um olhar hipnotizante e uma pele invejável, que não tem como não viralizar entre os jovens mais incrédulos nas redes sociais. Ela vive cada fase com honestidade, com um discernimento que a faz livre, entendendo as mudanças que o tempo impõe, mas sem, jamais, deixar a dignidade de lado. É com muita alegria que eu recebo a admirável Carolina Ferraz. Ei, gente, que introdução maravilhosa. E você sabe que essa frase eu uso muito. Eu chego às vezes em uma gravação e pergunto, eu tô digna? Se eu estiver digna, tá tudo bem. Tô honesta, então vamos embora. É isso que importa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer também te conhecer. E acho que a gente tem muito assunto para falar, né? E para completar esse time, eu vou anunciar a nossa especialista de hoje. Ela que eu tenho o prazer de chamar de amiga, ginecologista obstetra, formada pela Santa Casa de São Paulo, e ela atua principalmente cuidando das mulheres com mais de 40. Minha querida doutora Caroline Keren. É um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço com vocês maravilhosas e poder tentar desmistificar um pouquinho aí desses assuntos diversos da menopausa para que todas tenham acesso a essa terapia que é tão necessária na mulher. Gente, um programa inteirinho com 2 Caróis. Eu amei. Obrigada, viu, meninas? Carolina em dobro. Vai ser maravilhoso. Fica aqui com a gente porque a gente vai começar já falando sobre essa grande confusão que a terapia de reposição hormonal está envolvida. Eu sei que o problema surgiu, o problema real midiático que trouxe todo o preconceito, ele surgiu depois de uma pesquisa um tanto quanto mal conduzida lá nos Estados Unidos, lá na década de 90, onde deram progesterona sintética e estrogênio equino na mesma quantidade para mulheres, em sua grande maioria, acima de 60 anos, ao longo de 12 anos. Os resultados foram catastróficos, claro, e a pesquisa teve que ser interrompida. Só depois dessa condenação midiática sobre esse tratamento que identificaram que aquela administração não era tão adequada assim. Explica pra gente, doutora Carol, por que de ter dado errado e o quão difícil é limpar esse estigma. Foi nos anos 90? Deixa eu só fazer uma Essa interrupção. pesquisa em específico, Foi. sim. A publicação já final havia foi tido. em 2002 que lançaram. Exato. Mas foi um estudo que veio ao longo dos anos e foi publicado em 2002, que é o WHI, que os médicos todos conhecem com certeza, que veio, infelizmente, trazer esses resultados catastróficos, porque acabaram usando medicações erradas, que hoje em dia a gente não utiliza mais, mas o estigma que trouxe essas complicações se persiste até hoje e é uma das principais causas do porquê as pacientes, as mulheres, não procuram e não querem fazer terapia de reposição hormonal. Então, este quadro é extremamente importante para tentar desmistificar isso, trazer a informação correta para que se busque tratamento de uma melhor forma. Quando se usou o estrogênio equino conjugado, que é de éguas grávidas, com a medroxprogesterona, que é uma progestina sintética,
nesse perfil de mulheres que foi escolhido erradamente, foi um perfil de mulheres acima de 63, a média foi 63 anos, pacientes que não fizeram risco de cardiovascular, ver se ela já tinha comorbidades prévias, se tinha alguma doença aterosclerótica instalada, se fazia uso de medicação. Não foi feita essa estratificação de risco cardiovascular, por isso que os resultados foram tão alarmantes, com trombose, AVC, infarto e câncer de mama. Então, são doenças muito pesadas e quando você fala disso, que você vai fazer uma terapia de reposição, mas você pode ter um infarto, uma trombose, um risco de câncer de mama, quem que vai querer fazer? Na verdade, pode ter os benefícios de tudo. A terapia de reposição é antes da menopausa e não depois, como essas mulheres já estavam, né? Elas foram feitas fora da janela de terapia, depois de 10 anos. Então, os riscos foram realmente catastróficos mesmo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Que é uma dúvida que eu tenho, mas eu tenho certeza que muita gente compartilha a mesma dúvida que eu. Explica exatamente o que significa essa janela de tempo para a gente começar a reposição hormonal. A menopausa propriamente dita. Eu tenho essa dúvida mesmo. Sim, perfeita. Todas as mulheres vêm com essa dúvida mesmo no consultório. Aqui para eu perguntar É mesmo? da janela. Tá Obrigada. vendo? Ó, brilhante. Tá vendo? Diga, Como é bom maravilhosa. receber uma entrevistadora, uma apresentadora, Não, porque inclusive. eu perdi uma grande parte isso, dessa janela, sim. porque como eu era assintomática e já contei para vocês nos bastidores, tive uma experiência infeliz com a minha primeira reposição, que exageraram muito na minha dose de testosterona e eu fiquei meio esquisita. Depois a gente conversa. Eu parei. E fiquei anos sem fazer reposição. Retomei alguns anos atrás. Então, me explica que janela é essa e por que é tão importante? A menopausa é um evento da mulher. Ela é quando a paciente fica um ano inteirinho sem menstruar. Então, quando tem esse marco, uma data de um ano após, a gente fala que a paciente está na menopausa. Só que os sintomas climatéricos, eles podem anteceder 10 anos antes dela realmente ter a menopausa propriamente dita. A janela de oportunidade se estende do período que ela teve a menopausa até 10 anos após. Então, se instalou a menopausa, ainda posso introduzir a terapia de reposição hormonal até 10 anos. Depois da menopausa? Depois da menopausa. Eu achei que tivesse que começar antes, que a janela fosse antes. Não, janela não tem hoje a ver. em dia, a gente tem esse conceito, que você pode fazer a terapia de reposição hormonal sem a paciente estar necessariamente na menopausa. A gente já pode fazer ela antes. Porque a gente já ajuda nos sintomas. Preventiva. Sim, e é onde a paciente tem mais benefícios da reposição. Beleza. É onde tem a melhor janela de oportunidade para você começar. É antes da menopausa se instalar. Porque aí já vem quando a paciente já está na menopausa, ela já está com ressecamento vaginal, muitas já estão com osteopenia. Entendi. Então, isso mesmo difícil. depois, que é a pergunta da Carol, Sim. já estou na menopausa. E que janela é essa que eu poderia estar até aproveitando 10 ainda? anos. Tá. Isso. Menos de 60 anos. É a melhor oportunidade da paciente iniciar a terapia de reposição hormonal. De preferência com hormônios bioidênticos e sempre de forma personalizada, fazendo toda a avaliação, check-up e estratificação de risco cardiovascular. Nós temos, olha o tanto de tempo, né? 10 anos antes ou 10 anos depois, então já são 20 anos da vida ativa dessa mulher. Hoje, os sinais de declínio hormonal, a gente já sabe que começam a partir dos 35 anos. É ali que o corpo começa a modificar, né? E essa mulher, ela não chega para o médico, ela chega para o nutricionista no primeiro momento. Então, é multidisciplinar. Sim. E olha o quanto que os médicos e as pacientes e as mulheres no geral precisam dessa informação de tempo, né? De tempo e tempo também de para tratamento. desmistificar o preconceito, né? Porque esse preconceito, ele acaba fazendo que as mulheres fujam da terapia de reposição e, inclusive, alguns médicos também não prescrevam, que eu acho que colaborou um pouco com essa grande onda de preconceito, que é o tal do chip da beleza. Justamente por ele ser padronizado, ele pode trazer resultados físicos, né? Em mulheres que não têm indicação para usar ainda, mulheres muito mais jovens, que às vezes estão querendo só o resultado estético. E como não tem indicação de reposição e usam o chip da beleza, que é hormônio, isso acaba trazendo algumas reações adversas também. No seu caso, Carol, você tinha indicação à reposição e te colocaram o chip, foi isso? Eu já estava com 50 anos, eu já tinha indicação. Mas não caiu bem para mim, eu fiquei meio tarada, sabe? A palavra certa é essa. Porque são coisas diferentes, o chip da beleza e a reposição hormonal? É que eu acho que no meu caso não foi nem o chip da beleza, foi um chip que ela colocou com mais testosterona do que eu
o bom para mim, ou seja, acho que aquela pessoa, vou ajudá-la a ganhar mais massa muscular, vou fazer o que, seja lá qual for a intenção do médico em questão, não foi legal. Eu passei muito mal, achei que estava mais... Não tem nada a ver, né, E aí gente? te traz uma experiência ruim. Aí eu parei, não quis fazer nada e fiquei anos sem fazer. Eu retomei a reposição hormonal ano passado, ou seja, eu perdi 6 anos dessa janela. Entende? Eu fiquei muito tempo, e como eu não tinha nenhum sintoma, eu fui, ok, tô bem, tá tranquilo, vou tocar em frente. Mas eu acho que eu saí perdendo de uma experiência que eu não precisaria ter passado por aquilo. As pessoas questionam muito, falam, imagina, todo mundo precisa de testosterona. Não é verdade. Mulher não precisa de testosterona. Mulher precisa de estrogênio, do estradiol, a gente precisa de outros hormônios. Se você quer ter um pouco de testosterona, acho que a dosagem de testosterona para uma mulher deve ser completamente diferente do que a que eu recebi, sabe? Eu fui infeliz aí, mas tudo bem. A minha experiência foi essa, eu não sou médica, estou narrando como eu me senti e como isso me afetou. Para a gente poder discutir sobre isso, né? Você vê isso, doutora, como uma negligência médica ou desinformação médica? Você acha que esse medo infundado, mais generalizado, que a TRH causa câncer, por exemplo, é o maior responsável por essa relutância das pessoas fazerem? Com certeza. E só voltando um pouquinho, o termo chip da beleza é um termo muito errado, né? Porque o chip da beleza, na verdade, são implantes hormonais que são feitos em pellets, que um pellet absorvível, coloca no bumbum e ele vai liberando ali gradativamente. Tem pellets que são inabsorvíveis, mas dá para se colocar várias medicações dentro desses pellets, né? Gestrinona geralmente é o hormônio relacionado ao chip da beleza. Ela foi uma molécula desenvolvida para pacientes com endometriose, é extremamente importante para essas pacientes. Então, esse termo quebra um estigma aí errado, né, para essas pacientes, e ela veio para desmistificar, às vezes, pacientes que têm muita dor com endometriose, tiveram um benefício muito grande com a gestrinona, só que se viram que tem alguns efeitos a mais quando a paciente tem uma boa alimentação, tem uma boa prática de atividade física, ela tem um ganho, né, de massa magra e acaba tendo uma melhor performance aí na redução de gordura, aí, né? Quem não tem endometriose quer ter esse resultado. Todo mundo quer uma fórmula mágica, muito fácil de usar a gestrinona para tentar e otimizar o shape, né? Mas a gente sabe que tem também os efeitos colaterais da gestrinona, que usadas erroneamente vão trazer muitos malefícios para as mulheres, né? E aí acaba prejudicando aquelas pacientes que realmente precisam. Então, a terapia de reposição hormonal com os pellets é muito boa. Toda mulher precisa de testosterona? Não. Mas paciente que tem uma sarcopenia, tem uma baixa performance, precisa de ganho de massa magra, e a massa magra está associada também com a parte da osteopenia. Sim. Então, se eu melhorar a massa magra dela com o estímulo correto, e às vezes um auxílio realmente, se a paciente tem um déficit de testosterona, porque com a menopausa, não é só o estradiol que cai. O estradiol é o carro-chefe, é o principal hormônio para a reposição hormonal. É com ele que precisamos trabalhar. Agora, a testosterona, realmente, ela não é para todas as mulheres. E não é o principal tratamento para paciente com falta de libido. A libido é multifatorial. A testosterona é só um dos tratamentos para realmente... Agora, usar ela de forma deliberada para disposição, para ganho de massa magra, é realmente muito errado e aí acaba prejudicando pacientes que realmente precisam. É muito importante a gente entender a individualização do tratamento. Sim, esse é o ponto. Cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, cada produção hormonal em várias taxas diferentes que vão trazer o que você tem que colocar no seu corpo para realmente te ajudar nos seus sintomas, no seu histórico. Tudo, precisa analisar tudo, né? Carol já nos contou aqui nos bastidores um pouquinho sobre a insônia. Conta um pouquinho como você lida com isso hoje em dia, como que tem sido esse desafio para você? É uma dificuldade dormir, é um problema dormir, né? Sempre acho que muitas mulheres Carol? não. Bom, quando você está no auge de gravar novela, sim, porque às vezes você chegava em casa às 10 horas da noite, depois de gravar 48 cenas, chega ligada no 320 e detalhe, você tem que estar no dia seguinte às 7 horas da manhã já lá no Projac. O Projac é longe. Então eu nem brincava, eu tomava remédio para dormir, porque eu precisava dormir, eu precisava acordar, eu precisava estar bem. Então, assim, era uma maneira de sobreviver, senão você não conseguia, porque até eu desligar, relaxar, dormir às 2 da manhã para eu acordar às 5, para tomar banho, para pegar o texto, não sei.
Sim. Então, eu já tomava remédio para dormir. Agora, hoje em dia, eu evito tomar remédio para dormir, mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu vou lá e tomo. Eu falo com o meu médico, né, porque eu tomo tudo acompanhada de um médico. Ele fala que por exemplo, se eu mudo o remédio ou se eu aumento uma dose, meu corpo reage muito rápido, eu me adapto muito bem. Em 2, 3 dias eu tenho uma reação boa, aquela mudança. Mas em 2 ou 3 dias parece que eu volto um zero. É como se nada mais surtisse efeito. É como se o corpo se acostumasse muito rapidamente com aquilo e já não faz efeito, Aí né? eu tenho que ficar tomando chazinho, eu tenho que ficar fazendo outras coisas, entende? Para tentar dormir, eu leio, mas quando eu leio eu fico louca para saber o que vai acontecer, aí eu não consigo dormir. Eu te entendo, Começa a cara. assistir uma série, pega a série Eu te inteira. entendo, é uma confusão, essa tentativa. É. E quanto mais você quer dormir, parece que menos você relaxa para dormir, Exatamente. né? Aí eu não sei, aí eu rezo, jogo para Deus, falar, olha, se eu conseguir hoje dormir, o dia que eu durmo 8 horas, eu fico tão contente. Ai, eu sei, te entendo. E a gente acorda cedo para levar filho no colégio. Eu ainda voltei para essa realidade, né? Uhum. Eu acordo 6h30 da manhã para levar a filha na escola todo dia. Então faz Agora, falta. é muito bom a gente falar disso, porque a privação do sono por si só, ela já desencadeia um monte de outros sintomas, né, possíveis. Parece que é como se fosse o ponto de partida para todos os sintomas possíveis do climatério. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Dormir bem, ele é um dos pilares hoje em dia da saúde, né? Tem alimentação, atividade física, mas o sono é extremamente importante. Dormir aí 8 horas por dia é extremamente importante para a saúde da mulher, principalmente. E um dos principais clássicos sintomas da menopausa e climatério é a insônia. Não, eu tava enlouquecendo real, assim, porque vira uma bola de neve. Mas você voltou a dormir? Mais ou Você menos, consegue é uma dormir? loucura, porque assim, a gente quer dormir, já é desesperador a gente querer dormir. Aí você acorda cansada, aí você fica irritada, aí você fica triste porque você está irritada, né? Aí você fica com raiva porque você ficou triste. Aí você come um doce para você se sentir melhor. Aí você se sente culpada porque você comeu um doce, porque você já está vários quilos. Isso realmente é uma coisa terrível, né? Porque você fala assim, Ciclo eu sem não sou fim. mais Ciclo dona sem de mim fim. mesma, eu não consigo controlar, eu comi um doce, O né? meu corpo está me enlouquecendo. E a gente come o doce nesse verdade. momento em que a gente já está com tudo se transforma em gordura, né? No climatério. Climatério, você respirou, Pois é. Célula- Calma, de chama a gordurinha tá Nutri. Eu acho que Carol volta a dormir feliz hoje. Mas Ai, e se eu tomar agora, eu vou dormir? Enquanto vocês falam sobre o sono, eu acho que vale a gente entender que a nutrição pode ser uma ferramenta muito boa. Uma aliada, Né? Uma grande aliada. Mas o sono é fundamental, dormir para a mulher é... Né? Então a gente precisa fazer essa mulher recuperar o sono. Chama o bar da solução, Vanessa. Chama, roda a vinheta. Hoje a gente tem eu chamo de cacau da serenidade. Nossa. Nós temos o cacau, uma bebida vegetal da sua preferência, mel, não só por conta do docinho, mas por conta do própolis, da capacidade de desinflamar que ele traz. A maca peruana, não é porque ela vai dar um up, aqui com uma dosagem bem pouquinha, ela é um excelente adaptógeno. E o que é isso? Ela tem substâncias que se assemelham ali à produção natural do hormônio. Então ela faz com que você realmente tenha um equilíbrio. Canela e gotinhas de baunilha. Tá quentinho. Eu nem reparei que você estava preparando coisas enquanto a gente estava fofocando. Você reparou, doutora? Eu reparei que ela estava fazendo aqui, mais só ligada do que eu, tá vendo? na frente. É bom quentinho, Cheirinho né? gostoso já, Já né? traz um Ele tem um relaxamento, tintim um do conforto. Não é? Tintim, meninas. Sim mesmo. Saúde. Saúde. Saúde, ao Saúde. sono. Ao Nossa, sono. Ao sono. Muito gostoso, interessante. O sabor ele tem residual, né? Ele vem fica depois, né? Ele fica. Essa bebida, então, ela pode ser combinada com práticas de higiene do sono, técnicas de respiração, tudo aquilo que já tem vários estudos para relaxar. Aí você toma essa bebidinha quentinha. Hoje, Se embala. com a loucura que a gente vive, é muito difícil para essa paciente, principalmente as que estão entrando no climatério, entenderem o que realmente é sinal e sintoma de climatério, declínio hormonal, o que é estresse, o que é cansaço, o que é a rotina pesada de uma vida. Então, dentro da nutrição, a gente começa fazendo pequenas práticas. Então, a gente introduz uma bebida
mais calmante, mais tranquila. A gente vai para cuidado com as telas, melhora a higiene do sono dessa paciente, dessa mulher. Se ela, ainda assim, tem os quadros de insônia, aí a gente já começa a entender que tem algo mais a ser feito. Né? Então, o primeiro passo é você olhar para dentro de casa. Observa o seu corpo, olha o que você está fazendo, para a gente entender se realmente já é o caso de você procurar mais um especialista, uma terapia de reposição hormonal, porque talvez você esteja precisando. Doutora Keren, dá mesmo para a gente cuidar do corpo, assim, através de alimentos que ajudem na parte hormonal? Porque nem todas as mulheres têm condições de fazer a terapia de reposição hormonal, mesmo que queiram, né? Por conta do custo, e outras porque há algumas não indicações da própria saúde dela, do próprio funcionamento dela. Então, para quem não pode fazer terapia de reposição hormonal ou não quer fazer, a gente pode achar na nutrição respostas para ajudar? Com certeza. Eu acho que são pilares, né, de tratamento e de saúde no geral para a mulher. Um dos pilares e muito importante é a nutrição. Então, alimentos pobres em açúcares, leites e derivados, farinhas, nutrições que vão acabar inflamando a paciente no geral. E hoje a gente tem muito esse olhar para o intestino, né? O intestino é um órgão muito importante que está sendo muito estudado hoje em dia. E ele é um principal produtor de células protetoras, então ele está intimamente ligado com a nossa saúde, com a nossa imunidade. É dali que saem muitas interleucinas. Então isso é o principal foco aí do tratamento para a mulher, é a alimentação, a atividade física. A gente sabe que depois do climatério tem esse ganho de peso que é normal, o metabolismo ele desacelera, tem perda de massa magra, então você fazer uma alimentação aí que vem voltada para você voltar a ganhar massa magra é muito importante, tanto para a saúde osteoesquelética, prevenção de osteopenia, então alimentos ricos em cálcio, fazer atividade física, aporte proteico é muito importante, né? Então alimentação, atividade física e outros ativos também que a gente pode fazer. Saúde íntima é muito interligada com a menopausa, pacientes têm muito ressecamento e nem só hormônios resolve. A gente tem hoje em dia agentes coadjuvantes, por exemplo, o laser é muito importante, trata muito bem, principalmente pacientes com câncer que podem fazer uso do laser e não têm essa noção. Então, tem várias terapias coadjuvantes que podem, sim, não só a terapia hormonal, para poder aí levantar a saúde da mulher. Maravilhoso. A gente falou dessa questão do corpo, né? Começar a querer acumular gordura. Eu estava lendo, né, que quando os nossos ovários eles começam a parar de produzir o estradiol, que é o estrogênio. O estrogênio tem 3 tipos de estrogênio. Isso. Eu nem sabia do estrogênio, agora eu sei que o estrogênio tem 3 tipos. O estradiol, os ovários produzem. É ele o maior responsável pelo funcionamento do nosso cérebro. Quando os ovários param ou oscilam essa quantidade de produção do estradiol, o corpo precisa, o cérebro fala, gente, cadê? Preciso de estrogênio aqui. Outras formas de estrogênio, placenta, né, que é estriol, que só quando você está grávida você vai ter essa produção, e células de gordura. Isso, que é o principal, que é estrona e é extremamente inflamatório, é o que a gente realmente não quer. Mas e o cérebro fica querendo, ele fala, faz aí estrona porque eu preciso de estrogênio. Mas ele quer a gordura marrom, ele não quer a gordura que engorda. O que é isso? Tem uma gordura que é que quando você faz, quando você está fazendo dieta, e agora eu vou precisar da ajuda dela, porque eu vou te explicar mais ou menos, o raciocínio está correto, mas eu não vou saber explicar tecnicamente, eu vou solicitar ajuda aí. A gente quando faz dieta e você quer perder gordura, você quer perder o que eu vou chamar de gordura branca. É aquela gordura que é o açúcar, que é aquela coisa toda que vem do que é inflamatório no seu corpo. Tá. Então você entra... Para você entrar em um processo de cetose, é quando você vai queimando essa gordura. E aí você, quando queima toda essa gordura, você tem a gordura boa, que é a gordura que te protege, que é a gordura que te dá o colesterol bom, que é a gordura que te dá saúde, que é a gordura que produz todos os hormônios do seu corpo, que é essa gordura marrom, que tem um nome. Os bebês nascem com ela. Agora me explica, me conta aí. Os bebês nascem com uma grande quantidade de gordura marrom. Adorei, e, não sabia que disso. promove esse metabolismo acelerado, inclusive, que promove a queima
dessa gordura, dessa célula adiposa de gordura, né, inflamatória, e à medida que a gente cresce, a gente vai perdendo a quantidade, né? Então, hoje existem muitos estudos, inclusive, com muitos alimentos que propiciam que a gente desenvolva mais essa, né, gordura marrom do que a própria gordura por conta do estilo de vida, da alimentação, né, que a gente acaba ingerindo mais calorias do que a gente queima ao longo do dia, né? O metabolismo basal, principalmente na mulher, nessa fase de climatério, ele começa a diminuir, ele fica lentificado, então a gente acaba acumulando mais, inflamando mais, gerando mais toxicidade. E a gente inflama mais porque a gente come demais, ou seja, essa coisa de você... a gente come muito mais do que a gente necessita. Então, você acaba produzindo uma inflamação enorme no teu corpo. Além da qualidade do que a gente come, hoje em dia ter caído drasticamente, porque existem o que as pessoas chamam de desertos alimentares e de pântanos alimentares. Nós, com certeza, não vivemos nem nos desertos, nem nos pântanos, né? Mas os desertos são aquelas pessoas que vivem no meio do campo, do sertão, e não tem nada próximo aonde elas moram, onde elas possam ir comprar alimento. Nada. Só o que elas plantam. Olha que loucura. Nem no lugar, no rural, onde deveria ter tudo, uma barraquinha com a cenoura, com legumes, das coisas da horta, pelo menos, não existe. E o pântano é onde existe uma venda, existe um supermercado, mas você só encontra alimentação ultraprocessada, que às vezes é muito mais barata, mas é péssima para a saúde. Hoje em dia está todo mundo batendo martelo no ultraprocessado, porque precisa mesmo bater martelo no ultraprocessado, que é péssimo para a saúde. Eu consegui emagrecer 12 quilos ao longo inteiro do ano passado, porque eu já não comia muito, mas eu parei de comer completamente. Não como nada ultraprocessado, nada. Na minha casa, tudo eu cozinho, eu falo, eu não sou radical. Se um dia eu vou num lugar, alguém me dá um negócio, um taco, eu como. Assim, deixo a minha filha um dia, no McDonald's, uma vez por ano, eu levo. Mas se ela tá com uma amiguinha, ela vai sair, quer no McDonald's, vai, come. E assim... Antes eu não comia açúcar, não comia nada. Hoje em dia eu como um pouquinho de açúcar, vou lá, tem um bolo, gosto. Ah, o morango do Amor Bombom, me dá um morango, vou comer. Mas assim, muito pouco, né? Sim. Então, a gente tem que entender, inclusive, até de produção de alimentos, porque hoje em dia se produz alimentos suficientes no mundo para alimentar a população que já existe 3 vezes. Mas nós temos um problema de logística gigantesco. Então, assim, 1/3 de tudo que se produz no mundo hoje em dia é desperdiçado e jogado fora. Gente. Então, a gente, quando pensa a importância da nutrição, por exemplo, eu fico pensando, essa mulher na menopausa, que mora num lugar onde é um deserto alimentar ou num lugar onde há um pântano alimentar, como é que ela vai conseguir, através da alimentação, fazer essa passagem ser mais branda? Porque mesmo assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu, pessoa super urbana, tem 45 anos, ele tem uma alergia na pele, não sei o quê, e ele virou e falou assim, olha, eu estou com isso aqui, nada resolve, o que eu faço? Fotografou, colocou no ChatGPT, o ChatGPT falou, toma uma cápsula de um óleo X natural, passa não sei o quê, um óleo essencial de não sei do... Ele nunca mais, ele teve um problema, já está há 3 meses sem não teve nenhuma crise mais. Ele falou, como a medicina vai estar daqui a pouco? Porque essa vai ser a medicina 3.0, essa vai ser a medicina que você daqui a pouco vai estar já estamos implantando muitas conjugando coisas. com todos os seus pacientes, que é a medicina preventiva. E não é a medicina que a gente vive hoje. A gente vive a medicina que eu fico doente, eu vou lá no hospital, o cara me dá remédio e me trata o sintoma. Por isso que todo mundo está com câncer de não sei o quê, né? Porque a gente é uma sociedade que está consumindo absolutamente tudo, provocando essa... Imagina, quantas mulheres estão entrando na menopausa muito mais novas, né? Hoje em dia a expectativa de vida é muito maior. O que o mundo vai fazer? A gente está na metade da vida, o mundo né? não está preparado. Eu estou com 57 anos e eu tenho certeza que eu vou viver até 95. Se Deus quiser. Com certeza. Né? O homem que vai viver 150 anos, que a gente estava conversando, já está vivo, nasceu. Ele vai viver 150 anos com saúde e feliz. Eu tenho lido muito sobre isso, eu estou muito interessada nesse assunto. E eu acho que daqui a pouco a gente vai ter novas, entendeu? Possibilidades de se tratar a menopausa, inclusive porque eu acho que vão se criar escolas só para se Nossa, estudar isso seria a menopausa. Você não acha, Seria doutora? interessantíssimo, porque Gente, metade do nosso período da nossa vida vai ser no período da menopausa. Não, e aí, metade da população mundial é feminina, metade da população mundial está ultrapassando 50, 60 anos. A capacidade dessa população de consumir só aumenta.
Então, a gente gente vive E essa é uma mulher que realidade. leva, né, na grande maioria, a família inteira, né? Mas Sim, você não os acha que filhos isso é no possível? trabalho, extremamente possível e Eu necessário. acho que é possível Não, também. eu sempre, quanto mais eu leio, eu falo, gente, eu tinha que ter estudado isso na escola. Real, assim, a gente tem que saber de tudo isso, porque é metade da nossa vida vivendo um climatério. E quebrar tabus, né? De que a menopausa está velha, não tem mais solução. imagina, não, a pelo gente tá no auge da contrário. nossa produtividade. Agora que estamos na fase mais Ô, Van, ativa. você não tem é? alguma coisa aí que jogue no nosso time quando o corpo não colabora? Eu gosto muito de trazer para uma realidade um pouco mais prática. Por quê? Porque essa mulher também não tem recursos, terapia de reposição hormonal às vezes é cara, ela não consegue fazer. Então, a linhaça, ela é a melhor amiga da mulher. Ela é riquíssima em fitoestrógeno. O que é um fitoestrógeno? Ele simula a ação do estrogênio. Ela é riquíssima em fibra. Doutora Carol falou da importância do intestino. Tudo começa no intestino. A gente tem uma população que consome muito pouca fibra. Muito pouca. A gente não consome nem 15% da quantidade de fibra que a gente deveria consumir ao longo de um dia. Nossa. E a gente precisa introduzir isso na nossa dieta. E não precisa ser difícil. Então, o que nós temos aqui hoje? Um shot. Um shot de Farinha limão. de linhaça, limão e água de coco. Que maravilhoso. E é super poderoso, então. É super desinflama. poderoso, desinflama, traz todos os fitoativos, aí vai trazer a vitamina C do limão, que eu gosto bastante para começar um dia, ainda tem aquele amarguinho, né? Acorda, vai, toma aquele shot e vai viver, né? A água de coco, que é maravilhosa, que é rica em eletrólitos, Vai fazer um shot pra gente. eu vou fazer um shot para vocês. Tá, enquanto a Van prepara, eu quero saber de vocês de casa, o que vocês estão achando. Queria que vocês comentassem aqui se vocês aprenderam alguma coisa que vocês ainda não sabiam, pra gente entender se a gente está conseguindo cumprir o nosso papel de trazer informações para vocês, porque a gente está aqui para ajudar. A gente também quer trazer informação, trazer explicações científicas e tudo mais, mas com um pouco de descontração, não é? Humor nunca é demais, então... Eu acho que vai ser 1, 2, 3 e vira, hein, gente? Mas Tá vamos bom, juntos, então vamos vamos lá. todas. 1, 2, 3... 1, 2, 3, virou. Bem gostoso. Ai, eu delicioso. adoro. É como limão. Bem gostoso. Né? Calma. Mas E ele pega, ele Bom, Ele é pra acordar, Mas eu achei que pra cortou vida. um pouco daquele azedo do A ela farinha da linhaça, talvez? O Água de riacho, coco, água de ela coco. dá uma amenizada, Adorei. né? Muito bom. Com vocês agora, pausando mitos. Esse quadro existe, gente, pra gente ver como que a perimenopausa, a menopausa e até mesmo o climatério em geral está sendo visto e falado por aí. Eu separei um vídeo aqui pra vocês porque eu desconfio que essa mulher resgatada, ela tá usando aquele chip da beleza que a gente falou aqui. Nem tá disfarçando. Não tá, não consegue. Gente, eu tava assim, menina. Tava perigo, tava um vexame. Eu tinha que me trancar em casa porque tava passando vexame. Não, era isso, tá vendo? não é isso, gente. É inadequado, né? Super, gente. Constrangedor. A Ela gente sendo tem que ser resgatada senso e não do ridículo. Ela sendo resgatada assim. Vem, Pode me demorar resgata. mais. Essa é a importância do tratamento individualizado. Sim, com certeza. Não é? Não parece que ela tá ali com Nossa. Tá. uma perfumaria que não é pra ela? Se não tá, ela tá muito bem, viu? Não chegou ainda, né? A carinha dela de contente é engraçada, É, né? tipo, por favor, demora esse resgate, né? Mas melhor assim, né, do que o oposto, né? Verdade, também, né? verdade. Tomara que ela Melhor tenha mais aproveitado animada esse do que momento. mais, né? E esse Próximo. e o outro, Van, vai. Muito bom. Eu hoje vou dormir de 8 a 10 horas de sono de qualidade, meu cérebro às 2 da manhã. Esse ator é excelente, né? Olha lá, a gente deita pra dormir, nosso cérebro tá assim. Com certeza. Os hormônios. É uma festa. Ai, dormir gente. não.
Hoje você não dorme. Tem que levar no bom humor, né? A gente tem que levar no bom humor, né, doutora? Tem. Aliás, bom humor, gente, é uma coisa que é fundamental na um vida, remédio. né? Porque se você não tem bom humor, pra não se levar a sério, pra tirar uma onda de você mesmo em alguns momentos, tudo fica muito mais difícil, né? Total. Eu sou super adepta de vai com bom humor, vai com tranquilidade, tenta ser calma e levar as coisas na esportiva, porque senão... Eu fiquei com uma dúvida, porque essa questão do sono, né? Eu, às vezes, demoro muito para dormir. Ou, quando eu durmo, eu acordo às 3 da manhã. Ou, se eu não acordo às 6 da manhã, é porque eu tô acordando a noite inteira com a cama inteira molhada. São 3 sintomas diferentes? São sintomas que se conectam, né? O fato de você não conseguir dormir... Mas você está na perimenopausa e você tem muito calorão, você tem muito fogacho e você já não está dormindo. Ou você acorda às 3 da manhã? Cada dia é um negócio diferente. É sempre uma surpresa. Puxa, Nunca sei o Priscila, que que tá chato, acontecendo. né? Chato. É muito chato. É muito chato porque no dia seguinte, como é que consegue fazer a atividade do dia a dia Pois cansada, é. né? Não consegue E se agora eu recuperar. inventei de treinar para meia maratona, imagina. Ó que delícia. Agora talvez você durma melhor. Exato. É isso que eu ia Tá falar agora. ajudando. A atividade física é um dos pilares para tentar fazer aí ajudando. melhorar aí a qualidade Mas do e sono. quem detesta fazer atividade física? Eu faço porque eu sei que é importante. Então, assim, eu acordo, eu sou super sem vergonha. Eu desço de pijama na academia do prédio. Porque eu falo, ou eu vou assim, ou eu não vou. Porque se eu tiver que me trocar, pôr aquela roupinha de ginástica toda, fazer a linha gata, garota, entendeu? Pôr um negócio mais arrumado, eu não vou. Aí o meu personal já fala, olha só, todo mundo pensa, Carolina Ferraz, gata, bonitona, e chega ela aqui com esse moletom, né, com esse cabelo. Eu falei, pois é, mas essa é a verdadeira. Se alguém quiser a outra, não essa daqui é a de verdade, porque senão eu não vou. Eu prefiro ir mal arrumada do que não ir. Mas eu não verdade. gosto de fazer ginástica. Vou falar uma frase de um amigo meu que fez sentido para mim muito. Tem certas coisas que você não tem mais muita opção de Exato. desejar ou não. Você tem que fazer, ponto, acabou. Porque saiu um estudo enorme sobre atividade física e também agora relacionando menopausa com Alzheimer. Pacientes que têm menopausa precoce não fazem terapia de reposição hormonal. Tem maior chance, não que ela vai ter mais chance, mas se ela já tinha uma predisposição genética para ter Alzheimer, ela vai ter um Alzheimer precoce e com a terapia ela consegue postergar. E outra coisa que se associou a isso foi massa magra, principalmente na região das pernas. Então, está mais do que se estabelecido que massa magra está linkado com saúde, cabeça, E do funcionamento cérebro. cerebral. Sim, então é aquilo. Hoje em dia a gente sabe que a alimentação com a atividade física são dois pilares extremamente importantes. Não adianta você querer tomar a suplementação adequada, fazer 1000 reposições hormonais se você não ter esses dois pilares muito bem fixados. Vai ser tapar sol com peneira. Você tem que ter esses dois bem estabelecidos. Então, rotina não é fácil. Para mim também foi muito difícil. Tenho uma experiência pessoal de perder 24 quilos nesses últimos tempos. E eu sei que vai ter uma coisa que eu vou ter que colocar na minha vida, que é a atividade física. É isso. Enfrenta, vai, não discute. vai. Não, porque a sua qualidade de vida vai ser extremamente superior se você faz musculação e não adianta ser treino fofo, tem que ser treino de carga mesmo. Tem que então, hoje em desenvolver dia, músculo, né? Pego Criar minha velhinha massa e levo magra. ela para fazer. Tem 79 anos, minha mãe. Olha que maravilhoso. E vai lá na físio fazer 3 vezes por semana, porque eu Minha sei mãe que a tem qualidade 86 dela... e faz também, Olha, é uma que corajosa. lindas, E vai gente. todo dia na academia. Minha mãe malha mais do que eu. Eu malho 4 vezes por semana, eu já faço... E esse é o Acabou. grande Mas a minha diferencial mãe de malha pessoas todo que estão dia. bem para a saúde com 80 do que aquelas que não fazem. E a São longevidade, aquelas que né? estão A longevidade está muito atrelada sem a isso. bengala, A sua própria sem autonomia saber física. pessoa, Autonomia, pra né? vida, Autonomia porque pra nós vamos vida. viver mais. A questão é como chegaremos às 80, né? Chegaremos de bengala ou chegaremos fisicamente bem, né? Para lidar pro dia a dia. A gente tem que se preparar para envelhecer. Tem que se preparar E para a envelhecer. geração dos nossos pais não se preparou, né? Porque eles não tinham essa consciência. Eu acho que minha mãe não deve ter passado pela menopausa de um jeito tranquilo. Sabe que eu nunca perguntei para minha mãe como é que ela atravessou a menopausa? Eu não sei nem se a minha mãe fez reposição hormonal ou não. Talvez ela não tenha feito, porque ela é a perfeita geração que achava que não, porque provavelmente dava câncer, né? Era louca, né, também, É. né? Não, você
tá louca, né? Que tá, toda tá mulher irritada agora, agora, É, não é normal, normalmente né? tem os estigmas, né? Sim, A louca, normal. neurótica. A gente perguntar pra quebrou. ela, até pra eu saber, porque... A gente vem quebrando uma barreira muito grande, né? Até a geração das nossas mães, era a fertilidade que importava. Então, perdeu a sua fertilidade, fica em casa. A mulher era invisível até então, né? Então, hoje a gente vem trazendo, não é sobre fertilidade, é sobre como eu vou continuar vivendo, né? Nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Tem alguma coisa que vocês acham importante pontuar? Acho que só a informação realmente que existem terapias, existem várias formas de você poder se cuidar nessa fase tão importante da vida da mulher. Você buscar informações corretas, buscar terapias médicos que estejam atualizados, que te tragam informações, porque eu acho que o tratamento ele não tem que ser impositivo, ele tem que ser ali uma conversa e um diálogo onde vamos decidir juntos qual vai ser o melhor via de tratamento e personalizar para cada paciente, para que esses tabus sejam diminuídos e realmente a gente possa trazer qualidade de vida para a paciente. Deixar claro, né, doutora, que reposição hormonal não provoca câncer. Sim. Né? Não provoca câncer. Eu acho que quem decide começar um tratamento de reposição hormonal também tem que estar feliz, satisfeito com a decisão que tomou e com os benefícios que ela vai obter diante dessa nova etapa, né? Mas principalmente ter a segurança e a tranquilidade de que não é isso que provoca câncer. Nossa, obrigada, gente, pelas palavras. Carol, prazer gigante ter você Muito aqui. obrigada, Eu sou muito adorei. fã da sua trajetória profissional, mas também da forma como você vive a sua vida. Porque eu acho que a maturidade, eu estava vendo as suas entrevistas, ela reconfigura um pouco a nossa forma de lidar com tudo na vida, né? Com as nossas prioridades. Não é mais uma questão, não é que a gente fica mais exigente. É uma questão da gente se conhecer o suficiente para saber o que a gente quer e o que a gente não quer. O nosso tempo é muito precioso e a gente quer empregar esse tempo somente no que faz sentido pra gente, no que faz bem pra gente. Escreva seu monólogo. Ai. Eu estarei lá para aplaudir Vou essa escrever, ousadia. vou escrever. Porque a gente tem que fazer aquilo que nasce dentro da gente, brota como uma vontade, com coragem, que isso você tem de sobra. Eu vou fazer. E eu queria agradecer a doutora Carol. Obrigada. Uma honra estar com vocês. Não vou fingir costume aqui. Estou muito feliz, com um sorriso de orelha a orelha. E muito importante esse quadro, necessário trazer figuras importantes para trazer esse assunto, para poder realmente informar as mulheres e falar que estamos na melhor fase da nossa vida, que o céu é o limite e que a gente precisa se cuidar com informação correta e necessária e ver que não estamos sozinhas, que várias pessoas passam por esse mesmo processo e de que tem solução. Muito obrigada pelo tempo de Obrigada vocês. também por estar aqui com vocês todas, foi ótimo, muito obrigada. Mesmo. Eu me despeço citando Carolina Ferraz. Abre aspas. Estar bem é ter maturidade para me relacionar com os meus problemas. Porque os problemas continuarão existindo, a minha relação com eles é que precisa mudar. E eu percebi que estava mais equipada para me relacionar com as dificuldades. A gente nunca está pronto, mas começa a entender melhor os processos. A maior graça da maturidade é perceber isso com mais facilidade. Fiquem bem e até semana que vem.